Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre: será que você anda pecando? Você pode ter uma visão religiosa sobre os seus erros e analisá-los sob a perspectiva do pecado, ou você pode ter uma abordagem mais racional e interpretar as suas ações como ações certas e ações erradas. É claro que você pode usar ambas as interpretações, tanto religiosas quanto racionais. Na terapia, nós interpretamos isso de uma maneira um pouco diferente da maneira religiosa e nós tentamos entender os objetivos das pessoas, o que elas precisam conseguir em termos pessoais, em termos de relacionamento, em termos profissionais. Então nós vemos quais são os empecilhos, o que impede você de ter um relacionamento positivo com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com a sua família, ter um bom desempenho profissional, ou seja, o que você está errando. Esse é o foco de uma abordagem cognitiva de uma terapia, por exemplo. Já a questão da punição, é lógico que algumas pessoas têm a perspectiva do pecado, do erro, ir para o inferno, não ter a salvação, arder no fogo do inferno, coisa do tipo. É lógico que nós interpretamos e respeitamos a perspectiva religiosa das pessoas, mas muitas vezes na terapia nós lidamos com a dor na consciência das pessoas, ou seja, o que está impedindo elas de pensarem claramente sobre as situações, reinterpretarem os seus erros e transformar eles em acerto. É claro que, além da dor da consciência, existe a dor da dimensão espiritual. Isso tem que ser levado em consideração numa sessão de terapia também. Com relação aos erros ou aos pecados, na interpretação religiosa, é muito interessante que num processo de terapia, muitas vezes a pessoa descobre que o erro não é dela. Às vezes o erro de um relacionamento é por causa de uma pessoa, de um esposo, de uma esposa, ou os problemas da sua vida profissional, às vezes são por causa de erros dos seus colegas ou dos seus gerentes. Muitas vezes nós sofremos por erros ou por pecados que não são nossos. Então, numa sessão de terapia é muito interessante esclarecer a fonte dos erros. Não é uma questão preto ou branco, você está certo ou você está errado. Às vezes nós podemos ter a nossa participação nesses pecados ou nesses erros, mas às vezes não. Os sete pecados capitais são uma perspectiva muito interessante para nós analisarmos erros. Eu gosto muito de analisar a questão de alternância de erros e eu posso pegar alguns dos sete pecados capitais para fazer alguns paralelos. Por exemplo, vamos pegar a ira e a gula. A pessoa ela pode ter uma atitude nervosa, violenta com relação a situações, pessoas, coisas, tarefas, etc., soluções, e ela pode, num certo momento, descontar isso na comida. E às vezes acontece muito essa alternância, não só a questão de compensar ou querer acalmar a nossa ira com comida, mas muitas vezes com drogas, com bebidas, e muitas vezes isso pode cair numa alternância em um outro pecado que a pessoa pode ficar muito nervosa, muito estressada e cair no pecado da luxúria, que para aqueles que não sabem, a luxúria seria a questão do desejo descontrolado, a procura por prazer carnal de maneira insaciável. A inveja com relação ao que o outro é ou que um outro tem também pode causar a ira nas pessoas. A gente vê muitas pessoas sendo odiadas e nas mídias sociais simplesmente pelo que elas são e porque aquilo que elas têm. Então a ira nesse ambiente digital fica muito claro de ser identificada, inclusive pelos as pessoas que postam, que são chamadas, por exemplo, de haters. Muitas vezes nós queremos curar os nossos pecados e os nossos erros e podemos cair novamente em outros erros, em outros pecados. Vamos pegar novamente a questão da gula. A pessoa pode ficar gorda, pode ficar fora de forma e depois se reeducar, ficar muito em forma e ter um culto exagerado ao corpo e até cair novamente num outro erro ou num erro novo, que seria no caso da luxúria, agora que ela tem uma boa aparência, que ela é atraente, e ela perde o controle disso e começa a ficar escravo não do desejo de comer, mas do desejo de ter prazer.
A avareza, a questão da gente querer segurar demais o dinheiro, talvez acumular ele demais, também é um caso muito interessante, que muitas vezes a pessoa não usa o dinheiro para cuidar da própria saúde, mas desperdiça esse dinheiro com um vício, seja ele em drogas, voltando aqui à questão da luxúria, ela gasta muito, mas se preocupa muito em acumular e às vezes não usa esse recurso financeiro, por exemplo, para ter lazer com a sua família e, novamente, cuidar da saúde. Ou até investir na sua carreira. Às vezes a pessoa que está realizando o pecado da inveja, muitas vezes no fundo ela é preguiçosa. Não é que ela inveja o que eu tenho, simplesmente ela não tem vontade nenhuma de estudar, de trabalhar, de se esforçar para ser melhor e eventualmente ser muito melhor do que eu sou. Então a inveja é um sentimento ou um pecado ou um erro muito cômodo, porque eu não preciso me esforçar para nada, basta eu invejar. Eu escrevi um livro chamado Pare de Vacilar, Quem é Esperto faz o bem. E nesse livro eu não uso o termo pecado, eu uso muito a questão de ser bom. É lógico que também existe o mal em alternância, mas eu gosto muito que as pessoas foquem ou se preocupem em ser uma pessoa melhor. Evitar os erros pequenos, os erros grandes, tentar buscar a excelência, ser cada vez mais melhor, mas nunca de maneira a ser perfeito, como se fosse um santo, onde errar é desumano. Simplesmente buscar uma evolução contínua. E dentro desse processo de evolução, eventualmente a gente vai cometer erros pequenos, médios e pode até cometer erros grandes. Só que eu posso aprender com os meus erros sem ficar me punindo por ter cometido eles, mas assumir a responsabilidade de tentar não cometê-los. Eu escrevi também um livro sobre ansiedade e depressão. Eu posso usar alguns dos 7 pecados capitais para explicar como que eles podem gerar ansiedade e ou depressão. No caso da avareza, um mão de vaca querer acumular, juntar, guardar muito dinheiro, essa pessoa pode ficar muito preocupada em guardar, trabalhar, acumular. Isso pode gerar uma ansiedade enorme na pessoa. E eu posso fazer também uma relação entre ansiedade e um pecado, como por exemplo, às vezes uma explosão de ansiedade sua pode gerar ira. Você pode ser agressivo ou violento. Então é muito importante aprender a gerenciar a sua ansiedade para que você não cometa o pecado da ira ou simplesmente erre em ser agressivo com as pessoas. A gula, o ato de comer demais, ficar muito fora de forma, ficar muito gordo, pode fazer com que uma pessoa fique deprimida, com baixa estima e que tenha uma visão sobre ela muito negativa. A luxúria é outro exemplo que pode gerar depressão, porque a pessoa fica se dedicando ao prazer físico e não busca as situações intelectuais e espirituais que podem preencher ela e transformar ela numa pessoa melhor. E depois, pelo excesso de prazer, ela vai se sentir muito triste e mal consigo mesma. A inveja é um caso interessante porque pode gerar depressão ou pode gerar ansiedade. Depende de como que eu me comparo com as pessoas. Eu posso olhar alguém e imaginar que eu nunca posso ter aquilo que ela tenha e ficar triste com isso. Ou senão eu posso começar uma busca desesperada para ser igual ou melhor do que aquela pessoa e me tornar muito ansioso. Eu escrevi um outro livro chamado Você Ainda Está na Caverna. Eu gostaria de falar sobre ele o seguinte: é claro que os pecados não são apenas 7, ou que os erros humanos sejam 7, 14 e 21. São múltiplos os pecados e os erros que as pessoas podem cometer. Existem erros do passado que são cometidos até hoje no presente. Existem erros do passado que não são mais cometidos no presente. Existem erros que são específicos do momento em que vivemos e existem erros que ainda virão de situações futuras que nós vamos enfrentar ainda. Espero que eu tenha ajudado a como interpretar melhor os seus erros e gerar soluções para a sua vida pessoal, profissional, emocional, racional e espiritual.